Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, no capítulo 8, os versículos 5 a 13, a cura do criado de um centurião. Nós vamos falar sobre a fé que agrada a Jesus. Mateus, no capítulo 8, os versículos 5 a 13. Todos encontraram? Amém? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Jesus admirou-se da fé daquele homem e o elogiou. A fé que agrada a Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida, obrigado também pelo testemunho que foi dado, que muito fala ao nosso coração. Oh Deus, prepara-nos agora para que o teu Espírito fale, Senhor, fale através da tua palavra, fale através da meditação, que saiamos daqui mais parecido com Jesus quando entramos. Em nome dele oramos, amém. É interessante que a palavra fé no Antigo Testamento só é mencionada uma única vez. Lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, ele fala que o meu justo viverá pela fé. Mas no Velho Testamento não se trata de fé. Fé não é mencionada em outro lugar a não ser em Abacuque. Porque para o Velho Testamento, na Antiga Aliança, as bênçãos de Deus eram alcançadas através da obediência. Obediência aos mandamentos, ordenanças, sendo elas morais ou cerimoniais. Já no Novo Testamento, a palavra fé, que em grego é piste ou pistia, dependendo da declinação, é mencionada 247 vezes. Porque o cristianismo é fundamentado na fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso está em Efésios 2, 8. A fé, portanto, é fundamental para o cristão. Jesus sempre esperava uma manifestação de fé para todos aqueles que ele operaria um milagre. De alguma forma, ele esperava uma manifestação de fé daquelas pessoas. Ele chegou a dizer para os apóstolos: vocês são homens de pequena fé. É interessante porque as pessoas querem medir a fé pelo tamanho, né? Eu tenho uma grande fé. Ou então o fulano tem uma fé muito grande. Mas Jesus disse que a fé pequena já era suficiente. Olha, se você tiver a fé de um grão de mostarda, já consegue mudar um monte de lugar. Mas então não é o tamanho da fé? Parece que características da fé que agradam a Jesus não é o tamanho, mas há características diferentes, porque ele disse que os discípulos tinham pequena fé. Mas no Novo Testamento ele só elogia a fé de duas pessoas. Uma delas é a mulher cananeia, que está em Mateus no capítulo 15, versículo 21. E a outra é esse centurião romano, que nós acabamos de ler agora. E curiosamente, nenhum dos dois era judeu. Ambos eram não judeus. E Jesus admirou-se da fé desse centurião, a ponto de dizer assim: nem em Israel eu achei fé como essa. Jesus elogiou a fé daquele homem. Quais as características de uma fé que agrada a Jesus? Certamente não era o tamanho, porque os próprios apóstolos tinham pequena fé.
A primeira característica dessa fé é que ela é focada em Jesus. O homem procurou Jesus e implorou que ele fizesse algo. A fé em Jesus não é fé no meu potencial. Eu tenho uma fé muito grande. Eu já conversei com muitas pessoas e eles sempre falam assim: não, eu sempre tive muita fé. Não importa em que, parece que ele olha para si mesmo e diz: é um potencial que eu tenho fé. Não foi isso que o centurião se comportou. Ele colocou a fé dele em Jesus. Não dependia de nenhum tipo de cerimonialismo, não dependia de intermediários. Eu não preciso de um sacerdote, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de santos, eu não preciso de amuletos, eu não preciso de altar. Não dependia de campanhas, não dependia de penitências. A fé era em Jesus. A fé era em Jesus. Embora o conceito de imposição de mãos seja bíblico, nem mesmo isso aconteceu. Jesus nem mesmo orou pelo servo. Manda com uma palavra: vai, o teu servo está curado. Ele não precisou orar, não precisou impor as mãos. Como nós vamos ver, porque uma outra característica, não apenas focada em Jesus, uma outra característica é a autoridade. A característica de que está a autoridade do Senhor. Jesus tinha autoridade. E é interessante porque no texto, quando o centurião fala, ele diz o seguinte: eu sei o que é autoridade. Ele não diz assim: eu tenho autoridade também. Ele era um centurião, era um comandante de tropa. Ele poderia ter dito: eu tenho autoridade. Ele disse: não, eu sou sujeito à autoridade. Eu sei o que é autoridade. Eu tenho um homem sobre as minhas ordens. E eu mesmo estou sobre ordens de alguém acima de mim. Eu sei o que é autoridade. E eu sei que a tua autoridade qual é? Manda com uma palavra. Porque quando eu faço isso com meus soldados, ele obedece. Então ele tinha completo conceito de que a autoridade de Jesus é quem ia operar o milagre. Não era nenhum dom da pessoa ou algum poder específico de alguém, mas a autoridade estava ligada totalmente a Jesus. Então o primeiro era: eu foquei em Jesus. O segundo é: eu reconheço a autoridade dele. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele em momento algum disse que ele mesmo tinha autoridade. Muitas vezes a gente aprende que nós temos que determinar as coisas. Não, você tem que determinar para Deus o que você quer. Isso é um atrevimento. Isso é falta de autoridade, falta de reconhecer a autoridade, falta de humildade. Eu preciso reconhecer que essa autoridade vem de Deus. Eu não quero aceitar a autoridade divina sobre a minha vida. Como que eu posso esperar que as bênçãos do Senhor venham se eu não aceito a autoridade dele sobre a minha vida? Eu não aceito a autoridade de Deus. Eu vi uma declaração, até anotei aqui, de um pastor chamado Alejandro Buyon. E ele diz o seguinte, para a atualidade: existe um relativismo de um Deus energia que não espera nada da sua criatura, mas nos dá salvo-conduto para o caminho que a criatura decide seguir. Sim, é um relativismo total. Assim, eu não preciso saber o que Deus quer de mim. Eu tenho que dizer para Ele o que eu estou decidindo para Ele me abençoar. Eu não estou aceitando a autoridade de Deus. Na verdade, eu estou impondo a minha autoridade sobre Deus. Então, a fé que agrada a Jesus reconhece que a autoridade vem dEle. E Ele tem a autoridade. Manda com uma palavra e o meu servo será curado. A fé que agrada a Jesus, ela compreende também que o mover vem de Deus. O que é esse mover de Deus? Quero citar uma ilustração. Um homem, isso aconteceu recentemente, um homem entrou numa jaula de leões para provar que tinha a mesma fé de Daniel. O que aconteceu? O leão matou ele. Mas ele não tinha fé? Ele não está entendendo o mover de Deus. Mas Daniel entrou na cova dos leões. Não foi a fé de Daniel que o levou à cova dos leões. Ele não foi lá porque ele quis. Ele foi punido pela sua fé.
Aquilo era um castigo. Foi mandado para a cova dos leões porque ele se recusou a obedecer uma ordem que ia contra a vontade de Deus. Não, eu vou continuar orando, eu vou continuar servindo a Deus, senão você vai ser punido. E foi jogado na cova dos leões, e Deus foi fiel. E disse: não, eu vou livrar o servo, porque ele confiou em mim. Ele não quis demonstrar que a fé dele era grande. Disse: nossa, você quer ver como é que eu tenho uma fé muito grande? Eu vou entrar na cova do leão e o leão não vai fazer nada comigo. Não foi isso que Daniel fez. Não era esse o mover de Deus de Daniel. Ele não foi lá porque ele quis, mas Deus foi fiel e livrou. A mesma coisa aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós sabemos, eles foram jogados na fornalha de fogo, mas eles não foram lá porque, assim, olha, você quer ver como é que Deus me protege? Eu vou entrar no fogo aqui, não vai acontecer nada. Não foi nada disso. Eles não foram lá porque quiseram. Foram lá como castigo, como punição. Eles foram arrastados, amarrados e jogados no fogo. Aí alguém chega e diz: eu vou provar que eu tenho a mesma fé que Daniel. Vou entrar numa cova de leões, vou me jogar no fogo. Tem gente que manda cobras morderem. Não, lá em Marcos dizem que se uma cobra morder não vai acontecer nada, igual que aconteceu com o apóstolo Paulo lá na ilha, quando ele sofreu um naufrágio. Mas ele não foi lá atrás da cobra, a cobra que veio atrás dele. Há um mover totalmente diferente. Quando essas pessoas agem assim, elas estão trazendo atenção para si, quando na verdade é para a glória de Deus. Todos os milagres que são descritos aqui eram para a glória de Deus. Se Deus livrou Daniel da cova dos leões, é porque ele foi fiel e o nome de Deus foi engrandecido. Então nós temos que entender o mover de Deus na nossa vida e ver o que está acontecendo para a glória dele, e não como uma forma de exibicionismo. O homem que fez isso estava se exibindo, morreu, porque ele não estava entendendo o mover de Deus. Quando os amigos de Daniel, lá em capítulo 3 de Daniel, dos versículos 16 a 18, o Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei chega e diz: olha, está vendo aquele buraco ali cheio de fogo? Se você não se inclinar para a estátua, agora eu vou dar uma chance para vocês, hein? Se você não se inclinar para a estátua, você vai ser jogado ali naquele buraco de fogo ali. Senão, qual é o Deus que pode impedir isso? Algo bem concreto. Tem um buraco ali cheio de fogo, os soldados estão prontos para levar você para lá, e assim, se você não se ajoelhar agora em frente àquela estátua, você vai para lá. Qual é o Deus que pode te livrar? A resposta deles é tremenda. É tremenda, porque ele diz o seguinte: eu sei que Deus pode, mas se Ele não fizer, eu não vou te obedecer, porque eu sei qual é a parte que me cabe. A parte que me cabe é não adorar aos ídolos, é obedecer a Deus. Essa é a parte que me cabe. Agora, eu sei que Deus pode, mas cabe a Ele decidir. Então ele está sabendo que a autoridade é de Deus, o mover é de Deus, Ele decide. Se não, fica sabendo, ó rei, nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Está lá em Daniel 3:18. Então eles conheciam. E o que aconteceu? Deus foi fiel mais uma vez. Se não, pode jogar. Jogaram ele lá dentro e nada aconteceu. Mas eles não estavam provando assim: olha, minha fé é muito grande, pode me jogar dentro do fogo. Não, eles não queriam ir para o fogo. Mas eles disseram: Deus pode. Ele sabe, Deus pode. Então reconheciam a autoridade de Deus e sabiam que o mover de Deus era o seguinte: Ele vai fazer do jeito dele. Nós hoje temos um problema muito sério, meus irmãos, porque a gente ora a Deus pedindo que Deus nos responda segundo os nossos termos, quando Deus vai responder segundo os termos dele. É do jeito dele e não do nosso. Cabe a nós colocarmos o problema. Nós devemos levar o problema a Deus. A solução é dele. A gente quer levar o problema e a solução junto. Senhor, faz isso aqui para mim. Isso não é reconhecer a autoridade de Deus. Isso não é reconhecer o mover de Deus. Nós temos que levar o problema. A solução vem dele. Do jeito dele. Do jeito dele. Então, essa fé que agrada a Jesus, ela foca em Jesus, ela reconhece a autoridade que vem dele e somente dele, e compreende o mover de Deus. Mas ela também é uma fé em humildade. Fico impressionado com esse homem. Não é à toa que Jesus
elogiou a fé dele. Jesus já havia falado que quando nós nos voltamos a Deus, tem que ser a fé tem que ser manifesta em humildade. Jesus nos contou uma parábola de 2 homens que foram ao templo orar. Um deles disse assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu não sou pecador, porque eu não sou como essas pessoas. Ele estava se autoelogiando. Ao mesmo tempo que ele orava, ele se elogiava. Enquanto o outro dizia: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, seja propício a mim. E ele disse o seguinte: aquele homem saiu justificado do templo, porque ele reconheceu quem ele realmente era e porque ele foi humilde. O centurião, a história do centurião também está descrita no livro de Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. Nesse texto acrescenta-se uma parte em que o povo elogiou o centurião, dizendo que ele era uma pessoa que tinha até construído a sinagoga para eles e que ele era uma pessoa muito boa, ele era reconhecido ali ele tinha uma boa reputação. Toda pessoa daquela cidade gostava dele, mas ele mesmo não se via digno disso. E Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Ué, mas o povo todo disse: não, ele é digno, ele é uma pessoa, ele construiu a sinagoga para a gente, ele é muito bacana, ele é bom, ele é uma autoridade estrangeira de domínio aqui, mas ele só faz bem para a gente, ele é uma pessoa ótima. Aí ele mesmo disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. A fé dele era uma fé em humildade. Ele sabia que ele precisava do Senhor, ele sabia que ele dependia do Senhor. Ele não fez nenhum, ele não declarou nada, não reivindicou nada, não determinou nada, não esperou nenhum tipo de restituição. Ele não fez nada que não demonstrasse a sua total dependência de Deus. Ele dependia de Deus. Existe um texto também em Marcos, no capítulo 9, em que um certo homem, ele pediu a Jesus. Ele estava com um problema muito grave, a filha dele estava totalmente endemoniada, e os discípulos já tinham tentado expulsar e não conseguia. Ele estava desesperado, e ele chegou para Jesus: se podes, faz alguma coisa por mim. E ele falou assim: Jesus, como assim se pode? Tudo é possível ao que crê. E ele em lágrimas disse: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade, ajuda a minha falta de fé. Ele reconheceu que se alguma coisa estivesse faltando, ele precisava ser completado, porque ele sabia-se incapaz de ser merecedor, incapaz até de clamar a Deus, porque ele foi repreendido. Como assim se pode? Eu disse: mas se está faltando alguma coisa, me ajuda, porque nem isso eu sou capaz. Era uma fé em humildade, não era uma fé arrogante, que acha que vai declarar as coisas para Deus. Essas características juntas fizeram daquele homem alguém que mereceu o elogio da parte de Jesus. Ele realmente focou em Jesus, ele tinha humildade, ele reconhecia a autoridade do Senhor e ele compreendia o mover de Deus na sua vida. Isso é a nossa atitude diante do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude de fé diante de Deus, de reconhecer que tudo vem dele e que deve ser do jeito dele. Cabe a nós apresentarmos as nossas petições e súplicas, como diz a palavra, porque afinal de contas, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, mas não porque ela é grande ou porque ela é minha, mas porque ela foca em Jesus, porque ela é uma fé que reconhece a nossa incapacidade, recebe o mover de Deus, compreende o mover de Deus e está sujeito totalmente à sua autoridade. Amém? Deus possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, porque esse tempo foi passado diante de Ti, meditando na Tua palavra. Queremos que ela fique calada profundamente em nosso coração, que possamos manifestar essa fé que agrada a Jesus, possamos estar realmente totalmente sujeitos à Tua autoridade, reconhecendo a nossa pequenez, dependendo em tudo de Ti. Vem falar ao nosso coração, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.